Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Eu tenho falado alguns vídeos, já comecei uma série falando sobre fé. E esse eu também vou falar de fé, só que fé e perseverança, porque você tem que ter fé, mas tem que ter paciência também para esperar o tempo de Deus agir na sua vida, tá? Eu estou aqui com outro celular que eu vou estar lendo aqui um texto que eu anotei e eu não decorei, então eu vou desviar o olhar e você vai saber que eu estou lendo, tá? Bom, vou começar. Bom, sim, eu não me apresentei. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Tomás. E eu já quero começar esse vídeo pedindo para você se inscrever no meu canal do YouTube e me seguir no Instagram, beleza? Então vamos lá. 1 Coríntios 2:9 diz assim: Este é o significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Às vezes, nós temos que tomar nossas decisões, temos que fazer a nossa parte para que o Senhor Jesus nos abençoe, mas sempre contando com Ele, colocando nas mãos dele. Mateus 14, do 24 ao 31, Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar, mas não foi com eles, ficou em terra. Quando Jesus viu que eles estavam em sérios apuros por causa da tempestade, foi caminhando sobre as águas até eles. Pedro teve fé. Pedro viu que era Jesus, acreditou, teve fé, olhou e pediu para Jesus e caminhando sobre as águas, Jesus venha. E ele aí, olhando, o foco dele, Jesus, acreditando, teve fé que era Jesus, que Jesus ia, podia fazer com que ele caminhasse sobre as águas, desceu do barco e foi caminhando. Mas quando ele começou a perceber a força do vento, a força das ondas, ele começou a prestar atenção no que estava acontecendo em volta dele, na dificuldade. Ele deixou de olhar para Jesus, automaticamente a fé dele deve ter fraquejado também, e ele começou a afundar. Mas quando ele pediu ajuda, Jesus pegou ele pela mão e o salvou. Em Lucas 5, do 4 ao 6, os discípulos passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. De manhã, Jesus lhes disse que jogassem a rede para pescar. Pedro disse: Senhor, passamos a noite toda, não pegamos nada. Mas, se o Senhor assim diz, faremos novamente. E pegaram tantos peixes que o barco quase afundou. Tem coisas que fazemos confiando na nossa força, no nosso conhecimento, sem pedir a orientação de Jesus, sem orar, e não dá certo. Mas quando oramos, quando pedimos ajuda a Jesus, quando colocamos nas mãos dele, ele faz acontecer. Mesmo parecendo impossível, temos que perseverar na fé e depender dele. As Escrituras dizem: deixe tudo nas minhas mãos, coloque tudo, tudo nas minhas mãos, e eu farei o que for necessário. A Escritura diz tudo. Não diz, só quando você estiver doente, quando você estiver precisando. Não, coloque, a Escritura é bem clara, diz, coloque tudo nas mãos do Senhor, consagre tudo ao Senhor e você será bem sucedido. Em Marcos 5, do 35 ao 36, quando disseram para Jairo que a filha dele já tinha morrido e que não incomodasse mais a Jesus, quando disseram, não adianta mais ter fé,
Não adianta mais confiar que Jesus vai salvar sua filha, perdão. Tentaram acabar com a fé de Jairo, mas Jesus disse: não tenha medo, apenas confie em mim. E a filha dele foi ressuscitada. Lembre, sempre, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Para Deus, tudo é possível, não tem impossível. Então, não, o problema da pessoa que se acha sábia demais é que ela fica convencida, orgulhosa de ter conhecimento, de ser sábia, mas a própria Escritura, as palavras de Deus diz, aquele que se acha sábio está mostrando apenas a sua ignorância. E a sabedoria do homem para Deus não vale nada. Mas tem pessoas, eu já vi pessoas que se achavam muito sábias. Um pastor, e uma vez ele fez uma reunião e disse, não, porque todo mundo diz que eu sou muito sábio e tal. E, enfim, e as pessoas mostram com isso apenas a sua ignorância. E pessoas que se acham sábias demais, normalmente são orgulhosas e tentam fazer as coisas, as pessoas, eu preciso pedir a Deus não, porque eu sei como é que eu resolvo isso aqui, não vou incomodar Deus não, porque eu conheço isso aqui, eu sei como é que faz e para mim está de boa. Pedro sabia pescar, ele era um pescador, passou a noite inteira, não pegou nada. Quando Jesus disse, lance a rede, poxa, então o senhor está mandando, eu vou. Ele seguiu a orientação de Jesus e pegou o barco quase que afunda de tantos peixes. Né? Enfim, nada é impossível para Deus. Apenas creia, tenha fé e creia. Amém? Que Deus abençoe você, que a graça, a paz de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com você e sua família. Amém?